sabe o meu assentar, o meu levantar. De longe estende os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Número 8. Se eu subir ao céu, lá tu está. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva, habitará nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. O 13. Pois possuíste os meus rins, cobristes no meu ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de modo tão terrível, tão maravilhoso, tu tem feito maravilhosas são tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Amém? Sabemos aqui, né, que o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Como o Senhor já fala, né, que o Senhor, Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar, né? Então o Senhor ele é onisciente, ele sabe de tudo, né? Então Deus ele é poderoso. No outro vem falando, né? Se a gente subir ao céu, fizer a nossa sepultura, a nossa cama, o Senhor vai estar ali, porque o Senhor é onipresente, né? Então Ele está em todos os lugares. Então não adianta a gente fugir, correr, né? Se esconder, porque o Senhor ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, né? E aqui no 13 vem falando, né? Que Ele fez os rins, né? Cobriu ali a gente no ventre da nossa mãe, né? De um modo tão maravilhoso, né? O Senhor faz uma criança, né, no ventre, é um modo inexplicável, né? Por quê? Porque o Senhor é onipotente, então Ele pode fazer todas as coisas, né? Então essas são os poderes do Senhor, né? O poder de Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, Ele pode, Ele faz, Ele vê, Ele é tudo, né? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Amém. Agradeço ao Senhor por mais um dia, né? Estar na presença dEle. Fôlego de vida quem dá é Ele, né? Estou aqui para fazer a vontade, né? E o querer dEle. Não sou pregadora, mas só vou fazer aquilo que o Senhor, né, colocar no meu coração. Né? Que não venha ser de mim, mas que venha ser do Espírito Santo. Que venha falar com cada uma de nós que está aqui, né? Amém. Porque aonde está unidos um ou dois, o Senhor já se faz presente. Não precisa a igreja estar lotada, né? Porque às vezes Deus escolhe Deus precisa só daquela pessoa para poder, né, ouvir. Aquela pessoa precisa ouvir aquela palavra, né? Creio que Deus vai falar comigo, com você, né? E os irmãos já conhecem a história de Jonas, né? Quando a Cíntia me chamou ontem, eu falei, eu mandei mensagem para ele, falei assim, Cíntia, eu vou para a consagração. Preciso, né, me consagrar de manhã. Eu trabalho 6 por 1, então não tenho tempo de estar vindo nas consagrações. Então eu vim, já que eu estou já testado, né, eu vim, né, glorificar e agradecer o nome do Senhor. Então eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida. E em Jonas 2, né, Jonas 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei e tu ouviste a minha voz. Aqui, né, Jonas, né? Muitos falam Jonas do fujão, né? Porque Deus entregou algo para Jonas, para que ele fosse naquela cidade de Nínive, né? Entregar algo para aquele povo. E Jonas fez o quê? Jonas desviou, né? Jonas foi para outro caminho, né? E a palavra do Senhor na nossa vida não é diferente, porque quando Deus deu uma ordem a Jonas, né? Jonas ele entrou aqui e saiu aqui, falou não, né, não vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, vou para outro caminho. Mas creio que não foi o que Jonas queria,
Porque para mim, na mente de Jonas foi o quê? Ah, se eu for naquela cidade, eu vou lá pregar a palavra do Senhor, eu sei que aquele povo, né, não vai dar nem ouvido, porque somos um povo rebelde. Na verdade, nós somos rebeldes, né? Porque a gente ouve a palavra do Senhor, mas a gente só ouve, a gente não acata, não leva para o coração. Porque creio que Jonas, ele não quis fazer aquilo porque ele quis fazer, né? Creio eu. Mas sim porque ele pensou, ah não, se eu for ali eu vou pregar a palavra, aquele povo não vai dar ouvido, aquele povo vai falar que eu sou louco, que eu sou maluco, né? Não vai acreditar, né? Creio que Jonas, quando ele orou ao Senhor ali no desespero, né? Quando o peixe o engoliu e ele ali orou no desespero dele, creio que o Senhor ouviu a oração. Né? Creio que Deus conhece o coração, né? Conhece o pensamento e o coração de Jonas, como ele conhece o meu e o teu coração, o nosso pensamento, né? Porque só da gente pensar em fazer, o Senhor ele já sabe o que nós vamos fazer. Só se a gente falar, se Deus falar assim, eu falo por mim, né? Esses dias eu estava vindo do serviço, irmãos, e Deus falava no meu coração, né? Para mim falar com meu esposo. Do nada, eu venho do serviço e Deus falou assim, ó, fala com ele que eu tô tocando na saúde, né? Aí eu fiquei uma semana ainda na desobediência. Foi o que Jonas fez, ele desobedeceu ao Senhor. E quando a gente desobedece, a gente já sabe o que vai acontecer, porque nós somos servos dele, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor, né? E ali o Senhor falando no meu coração, fala com ele que eu vou tocar na saúde. Depois de uma semana, depois que aconteceu, eu mandei mensagem, que ele me mandou mensagem desesperada, eu tô ruim, né? Eu vou morrer, e eu falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos, né? E Deus falou para mim, eu pedi para você, eu mandei, né? Eu te dei a ordem para você avisar e você não avisou. Eu tive que tocar na saúde dele para você ver que quando eu mando, aleluia, é para obedecer, né? Então, quando a gente desobedece ao Senhor, irmãos, como fez Jonas, Deus fala, faz isso e a gente quer fazer do nosso jeito. Não é assim, né? Porque algo vai acontecer, você pode ter certeza. A desobediência, quando a gente desobedece ao Senhor, nós somos servos do Senhor, quando a gente começa a desobedecer, ele vai tocar, né? Em alguém da nossa família, algo que a gente gosta, né? E então, ali Deus tocou na saúde dele, e esses dias, né, eu peguei e falei assim pra ele, eu do nada cozinhando, ele veio e falou, nossa, eu tô ruim, né? E aí ele chegou em mim e falou assim, eu cheguei nele e falei assim, vai pro hospital, porque se você continuar na sua desobediência, você vai morrer. Né? Porque quando Deus tem algo na minha e na tua vida, não adianta eu e você querer correr por um lado. Porque Deus ele vai nos pegar. No meio do caminho, o Senhor vai nos pegar. Né? Aí ele chegou, eu falei para ele, vai para o hospital. Isso daí foi no domingo. Né? Eu fui trabalhar, quando eu cheguei no serviço à noite, a minha irmã falou assim, ó, o Davi veio aqui e falou que está com pneumonia. O pulmão todo inflamado. E aí eu falei para ele, você lembra quando Deus me usou para falar com você pela sua desobediência? Então, aí eu peguei e falei assim para ele, se você continuar do jeito que você está, infelizmente é necessário, você vai descer a sepultura. Porque quando o servo do Senhor desobedece, né, desobedece a Deus, irmãos, não adianta, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Deus ele vai tocar de um jeito ou de outro, ele vai tocar. Né? E quando Jonas desobedeceu ao Senhor, quando Deus falou, Jonas, vai naquela cidade, né? Vai pregar o evangelho, vai falar para aquele povo, conversar com aquele povo, vai pregar a palavra, vai falar, né? O meu amor, a minha misericórdia, o que eu faço, né? E Jonas, infelizmente, ele desobedeceu e foi parar na boca do peixe. E a mandai a súbia. Aleluia. Ai, Espírito Santo de Deus. Quando eu e você desobedecemos ao Senhor, não tem por onde correr. Jonas, ele tentou correr. Infelizmente, Deus permitiu acontecer na vida de Jonas. Ele cair na boca daquele peixe, parar no estômago daquele peixe. E ali, tenho certeza que ele falou, a minha vida acabou. Não tem mais por onde correr. Né? Creio que ali, ele orou, ele falou, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o teu querer e a tua vontade. Então, que eu e você viemos obedecer ao Senhor, porque nesta manhã de sábado, o Senhor quer falar comigo e com você. Obedeça.
Né? Vai no caminho que eu mandar você ir. Faça o que eu mandar você fazer. Não queira fazer a minha vontade. Não vamos fazer a nossa vontade, nós queremos, porque não adianta fugir da mão do Senhor. Ninguém foge. Não adianta. Porque quando as mãos do Senhor estão estendidas sobre mim e sobre você, irmãos, não tem como fugir. Deus nos escolheu para fazer a vontade dele, de pregar o Evangelho para aquele povo que está precisando ouvir. Espírito Santo de Deus, ele desce com a graça dele sobre a minha vida e a tua vida. E eu e você queremos ir para onde? Seguir um caminho que não é para seguir. Infelizmente o Senhor vai tocar. Não adianta que o Senhor vai tocar na minha e na tua vida. Né? Deus, ele toca nos nossos. Né? Porque a desobediência, né? Ela gera consequência. Gera consequência, não adianta. Né? E quando Jonas obedeceu ao Senhor, quando ele começou a obedecer, foi quando Deus começou a agir na vida dele. Aleluia. Né? E quando nós começamos a obedecer, você pode ter certeza que algo de bom vai acontecer. Algo de bom tem que acontecer. Porque somos servos, somos pregadores do Evangelho do Senhor. Deus nos escolheu, né, para resgatar vidas, trazer almas. Né? E através da palavra do Senhor, ele liberta, ele salva e ele cura. Então por que eu e você vamos desobedecer? Vamos querer fugir, né? Das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor ninguém foge. Porque Jonas, ele tentou. Ele tentou. Quando ele só tentou, foi quando Deus falou, não vou permitir. Tem que fazer o meu querer e a minha vontade. Porque quem comanda a tua vida sou eu. E ai daquele que tentar fugir das mãos do Senhor. Ai daquele. O ai, gente, eu todas as vezes que eu prego, o Senhor sempre me usa para falar, porque o ai é doloroso. Meu Deus do céu. Riamandai a súbia. E xerê colocou o Espírito Santo de Deus. O Senhor já se faz presente na casa, irmão. Independente que tem uma ou duas pessoas, não importa. Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade da palavra dele, ele quer ver o Evangelho dele sendo pregado, a palavra dele. Né? Porque em Apocalipse fala que a vinda do Senhor está próxima, e ai daquele que desobedecer, que desviar o caminho. Não adianta. Jonas, ele desviou, mas quando Deus tocou, ele teve que voltar e fazer a vontade do Senhor. Né? Aqui, ó, no 3:3, né, a cidade de Nínive tinha 120 habitantes. Creio que ali Jonas falou, nossa, é muita gente. Né? Aquele povo não vai dar ouvido, aquele povo vai falar, você é louco, o que você está fazendo aqui? Só que quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Aleluia. Ele está no controle de tudo. Irmãos, vamos obedecer, né? Porque quando a gente obedece, você pode ter certeza que é onde Deus ele age, né? Da forma que tem que ser agida. Então nós vamos buscar mais a presença do Senhor, a graça do Senhor. A graça do Senhor nos basta. Né? Só da gente estarmos aqui de pé, é pela graça dele. É pela graça do Senhor. Ai de nós, né, tentar se afastar da presença dele. Nós podemos até se afastar, mas você pode ter certeza que o que nós vamos passar lá na frente não vai ser fácil. Se já é difícil, estando na presença do Senhor, fora da presença dele é pior ainda. Né? A minha irmã Silvia está passando por uma depressão, só pela misericórdia. E mesmo assim a pessoa está desobedecendo. Deus está chamando e a pessoa não quer. Quem somos eu e você? A única coisa que nós temos que fazer não é julgar, e sim orar pela vida daqueles que necessitam, né? Que está precisando da nossa oração. Então, a palavra do Senhor hoje nos diz obediência. Aleluia, Deus. Obediência, vamos obedecer e buscar mais a face, né? E orar pelos aqueles que estão precisando. E assim eu agradeço a minha oportunidade de falar glória ao Senhor. Aleluia. Palavra forte, né? Ouça, né, o que o Espírito diz à igreja, né? Obedeça a palavra do Senhor, porque não adianta, né? Só entrar aqui e não sair, né? Porque o sair é até a atitude da obediência, né? A Cláudia ali falando sobre obediência, também de Saul, né? Quando Samuel, ele fala para não fazer o sacrifício ao Senhor. E Saul vai e pega e faz o sacrifício ao Senhor.
E ali Samuel fala, o que você fez? E Saul fala, você demorou, então eu acabei, né, fazendo um sacrifício ao Senhor. E por causa disso, Saul perdeu o trono, né? Mas não é questão de trono, de algo, mas é obedecer a palavra do Senhor, né? É que nem uma criança, né? A criança tem que obedecer o pai, senão ela fica de castigo, tem a consequência, né? Porque, né, como você falou, tem as consequências. Então, que a gente venha obedecer a palavra do Senhor, meditar, praticar e obedecer a palavra do Senhor, né? Aleluias. Aqueles que não estão no caminho do Senhor, mas conhecem que Deus é poderoso, obedeça a palavra do Senhor, porque os dias são maus, Jesus está voltando. Muitos não acreditam que o Senhor está voltando, mas que a gente venha obedecer a palavra do Senhor. Muitos zombam, então muitas pessoas hoje em dia não dão crédito à palavra do Senhor, porque tem muitos que zombam aí e a palavra do Senhor fica defamada, né? Mas que a gente venha obedecer a palavra do Senhor, faça a sua parte, obedeça a palavra do Senhor, né? Porque Deus é poderoso. Se a gente está de pé nessa manhã, é porque Deus nos sustentou, né? Então a gente tem que ser grato ao Senhor pela força que Ele tem nos dado, né? Às vezes a gente acha que a nossa força é na força do nosso braço, mas não é. Você está de pé porque Deus te sustentou, porque Deus te dê força, né? Aleluia, glória a Deus. Então vamos obedecer a palavra do Senhor, porque Deus não é brincadeira, com Deus não se brinca, né? Que nessa manhã Deus venha dar força, Ana, para a gente obedecer a palavra do Senhor, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?